Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 1793 do Código Civil. O caput do artigo 1793 diz que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Podemos verificar que, em palavras simples, o artigo diz o seguinte: após a morte da pessoa, abre-se a sucessão está aberta. Assim, antes da partilha, o herdeiro pode ceder o seu direito de herança. Observe que a cessão do direito de herança somente pode ocorrer após a morte da pessoa, pois no direito brasileiro não é possível se falar em herança enquanto a pessoa está viva. Herança sempre se trata de bens de uma pessoa que já morreu. Então, o que o caput do artigo 1793 quer dizer é que após a morte da pessoa, o herdeiro poderá fazer uma cessão do seu direito à sucessão aberta e poderá fazer uma cessão do seu quinhão. Nesses dois casos, a cessão deverá ser feita por escritura pública ou por termo nos autos do inventário. E nos dois casos também, a cessão será realizada antes de realizada a partilha dos bens no inventário ou no arrolamento. Então, antes da partilha, quando houver somente um herdeiro, o herdeiro poderá ceder o seu direito à sucessão aberta, ou seja, ceder os seus direitos sobre a herança, por escritura pública feita no cartório. O herdeiro, nesse caso, poderá ceder a totalidade da herança ou parte da herança. E ainda, antes da partilha, quando houver mais de um herdeiro, o co-herdeiro poderá ceder todo o seu quinhão ou parte do seu quinhão. Então, é isso que quer dizer o artigo 1793. Vamos ler novamente o artigo na íntegra. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Devemos ressaltar que falamos em cessão de direitos hereditários somente antes de realizada a partilha dos bens da herança, pois após a partilha, cada herdeiro passa a ser proprietário dos bens que lhe couberam nessa partilha. Sendo assim, após a partilha, seja judicial ou extrajudicial, quando a transmissão de bens que pertenciam à herança, vamos falar em venda, quando for uma transmissão onerosa, e doação, quando for uma transmissão gratuita e não mais em cessão. E após dito isso, podemos concluir que a cessão de direitos hereditários só é cabível para a transmissão de bens incorpóreos, que é o caso do artigo 1793, que é a cessão do direito à sucessão aberta e a cessão do quinhão hereditário. Aí, essa cessão deverá ser feita por escritura pública no cartório e ela poderá ser gratuita ou onerosa. Se a cessão for gratuita, o herdeiro irá ceder o seu direito sem cobrar nenhuma contraprestação. Já se a cessão for onerosa, o herdeiro irá cobrar pela cessão. Vamos ver um exemplo de cessão do direito à sucessão aberta de forma gratuita. João faleceu e deixou de herança uma casa e um carro. Pedro é filho e único herdeiro de João. Pedro irá herdar a casa e o carro que pertencia ao seu pai, que pertencia a João. Pedro ainda não abriu o inventário dos bens de João, mas antes mesmo do inventário, Pedro pretende ceder o seu direito à sucessão aberta gratuitamente para sua filha Ana. E o que Pedro faz? Pedro vai até o cartório e manda fazer uma escritura pública de cessão gratuita de direitos hereditários para sua filha Ana. Assim, Ana assume o lugar de Pedro e passa a ter os mesmos direitos de Pedro em relação à sucessão dos bens deixados por João. Agora vamos ver o mesmo exemplo, mas com cessão do quinhão e de forma onerosa. João faleceu e deixou a herança uma casa e um carro. Pedro e Laura são os únicos herdeiros de João. Pedro e Laura irão herdar a casa e o carro, que pertenciam a João, na proporção de 50% para cada um. Pedro
Pedro e Laura ainda não encerraram o inventário dos bens de João, mas antes de concluir o inventário, Pedro pretende ceder o seu quinhão, que é 50%, onerosamente para sua filha Ana. O que Pedro faz então? Pedro vai até o cartório, manda fazer uma escritura pública de cessão onerosa de direitos hereditários para sua filha Ana, e assim Pedro transmitirá seu quinhão, que é 50% da herança, para Ana pelo valor de R$200 mil. Assim, Ana assume o lugar de Pedro e passa a ter os mesmos direitos de Pedro em relação ao seu quinhão na herança. O parágrafo 1º do artigo 1793 diz que os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Isso quer dizer que quando um herdeiro faz uma cessão de direitos, a cessão somente compreende os direitos que existiam na data em que foi feita a cessão. Se após a cessão surgirem novos direitos em virtude de substituição ou do direito de acrescer, esses novos direitos que surgiram não estarão abrangidos na cessão que já foi realizada. Vamos colocar isso num exemplo para ficar mais fácil. João faleceu e deixou de herança uma casa e um carro. Pedro e Laura são os herdeiros de João, cada um tem 50%, de quinhão na herança. Pedro foi até o cartório e fez uma escritura pública de cessão de direitos hereditários de seu quinhão, 50%, para sua filha Ana. Ocorre que após Pedro já ter feito a cessão do seu quinhão para Ana, Laura não aceitou a herança, ou seja, Laura recusou o seu quinhão de 50%. Como Laura recusou a herança, Pedro, que era o outro herdeiro, teve o direito de ficar com os 50% do quinhão de Laura, que é o direito de acrescer. Aí fica a pergunta: como Pedro anteriormente havia feito uma cessão do seu quinhão para sua filha Ana, essa cessão também irá compreender os 50% que depois Pedro veio a receber em virtude de Laura ter recusado a herança? A resposta é não. A cessão que Pedro fez para Ana não irá compreender a herança que Pedro recebeu em virtude da recusa de Laura, pois, como diz o artigo 1793, parágrafo 1º, os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou direito de acrescer, e aí vem, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Ainda temos mais dois artigos, dois parágrafos no artigo 1793, que é o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, que tratam da ineficácia da cessão ou da disposição de um bem considerado singularmente ou de um bem enquanto ainda está pendente a indivisibilidade. Tanto o parágrafo 2º quanto o parágrafo 3º do 1793 deixam claro que enquanto não for realizada a partilha dos bens no inventário ou no arrolamento, o herdeiro não poderá ceder ou dispor dos bens considerados singularmente ou de bens que ainda não foram divididos entre os herdeiros. Se acontecer de um herdeiro ceder ou dispor dos bens singulares ou que ainda não foram divididos, esse ato será ineficaz. Vamos utilizar o nosso mesmo exemplo. João faleceu e deixou de herança uma casa e um carro. Pedro e Laura são os herdeiros de João. Pedro e Laura irão receber 50% para cada um. Antes da partilha, Pedro fez uma cessão de direitos hereditários do carro deixado por João. Ora, como ainda não houve a partilha, Pedro não pode fazer uma cessão de um bem singular. Ou seja, Pedro não pode fazer a cessão do carro, porque o carro não lhe pertence exclusivamente, tendo em vista que o carro pertence também 50% a Laura. Assim, a cessão feita por Pedro é ineficaz e não surtirá efeitos. Vamos ver também um exemplo de disposição de bem ainda que não foi dividido, indivisível. João faleceu e deixou, como nós já falamos, uma casa e um carro, de herança. Pedro e Laura são os únicos herdeiros, 50% para cada um. O que Pedro fez? Antes da partilha, Pedro vendeu o carro para sua filha Ana. Ora, como ainda não houve a partilha, Pedro não pode dispor de um bem que ainda não foi dividido na partilha, mesmo porque o carro pertence 50% para sua irmã Laura. Assim, a disposição, que é a venda que foi feita por Pedro, é ineficaz e não surtirá efeitos.
Vamos concluir a nossa aula de hoje. Antes da partilha, o herdeiro poderá ceder o seu quinhão à sucessão aberta, bem como poderá ceder o seu quinhão na herança. A cessão dos direitos hereditários deverá ser feita por escritura pública ou por termo nos autos do inventário. A cessão poderá ser da totalidade da herança ou de parte da herança, se houver só um herdeiro. Ou poderá ser de todo o quinhão ou de parte do quinhão, se houver mais de um herdeiro. A cessão somente abrangerá os direitos hereditários havidos na data em que foi feita a cessão. É ineficaz a cessão dos direitos hereditários feita sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. É ineficaz a disposição feita pelo herdeiro de bem da herança pendente à indivisibilidade. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Direito em Tela.